Você já teve a sensação de que existe algo errado, mas não consegue explicar exatamente o que? Como se tivesse uma peça faltando no quebra-cabeça da sua vida. Você faz tudo certo, segue o caminho esperado, tenta evoluir, mas mesmo assim, algo não encaixa. E talvez o problema não seja você. Talvez o problema seja aquilo que você nunca foi ensinado a enxergar. Porque existe uma verdade desconfortável, uma verdade que não é falada, não é ensinada, e muitas vezes é ignorada de propósito. O mundo funciona melhor quando você não questiona. E no momento em que você começa a questionar, tudo muda. Mas antes de continuar, pensa nisso com calma. Quem define o que é normal para você? Quem decidiu o que é sucesso? O que é fracasso? O que é uma vida certa? Você já parou para analisar isso? Ou simplesmente aceitou? A maioria das pessoas aceita. Aceita estudar, trabalhar, seguir padrões, repetir rotinas, sem nunca parar para perguntar por quê? E esse é o ponto. Porque quando você não questiona, você se encaixa. E quando você se encaixa, você não ameaça nada. Agora presta atenção nisso, não é sobre uma conspiração óbvia, com vilões claros e planos secretos. É muito mais simples. E exatamente por isso, muito mais eficiente. É sobre condicionamento. Desde pequeno, você é ensinado a seguir regras, a não sair da linha, a buscar aprovação, a evitar erro. E isso parece certo. Mas tem um efeito colateral. Você aprende a não pensar por conta própria. Você aprende a depender de validação. Você aprende a ter medo de sair do padrão. E quando cresce, isso continua. Só muda o cenário. Agora são padrões sociais, expectativas, comparações, pressão. E tudo isso vai moldando suas decisões. O curso que você escolhe, a carreira que você segue, o estilo de vida que você acredita que precisa ter. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, com total sinceridade. Quantas dessas decisões foram realmente suas? E quantas foram influenciadas pelo que você viu, ouviu e absorveu ao longo do tempo? Porque aqui está o ponto central. Se você nunca parou para questionar o que te ensinaram, então você está vivendo uma vida que foi montada para você. E isso é perigoso. Não porque alguém está te obrigando, mas porque você acredita que está escolhendo. E isso é o nível mais profundo de controle. Agora vamos dar um passo além. Você já percebeu como tudo ao seu redor disputa sua atenção? Notificações, vídeos, notícias, tendências. Tudo é urgente, tudo parece importante. Mas será que é? Ou será que isso serve para te manter ocupado, distraído, sem tempo para pensar? Porque pensar de verdade exige silêncio, exige parar, exige sair do fluxo. E isso é exatamente o que a maioria evita. Porque quando você para, você começa a enxergar. E quando você enxerga, você começa a questionar. E quando você questiona, você sai do controle. Agora pensa comigo. Uma pessoa distraída é fácil de guiar. Uma pessoa ocupada é fácil de controlar. Mas uma pessoa consciente é imprevisível. E é isso que muda tudo. Porque quando você começa a enxergar os padrões, você começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Você começa a notar como suas emoções são influenciadas, como suas decisões são direcionadas, como seu tempo é consumido sem você perceber. E isso pode ser desconfortável, porque quebra a ilusão de controle, mas ao mesmo tempo, te dá poder, o poder de escolher. Só que aqui vem uma parte importante. Saber disso não muda nada. Se você continuar agindo da mesma forma, você pode entender tudo isso, e ainda assim continuar preso. Porque o sistema não depende da sua ignorância, ele depende do seu hábito. Se você continua consumindo sem filtro, se continua reagindo automaticamente, se continua evitando decisões difíceis, nada muda. E é por isso que tanta gente sabe, mas não muda. Porque mudar exige esforço, exige desconforto, exige abrir mão do automático. E isso não é fácil, mas é necessário. Agora deixa eu te mostrar algo que pode mudar completamente a forma como você vê sua vida. Você não precisa saber tudo. Você só precisa começar a questionar. Questionar o que você consome. Questionar o que você acredita. Questionar o que você sente vontade de fazer. Esse simples ato já te tira da maioria. Porque a maioria não questiona. A maioria segue.
Agora vamos falar da parte que ninguém gosta: responsabilidade. No momento em que você entende que está sendo influenciado, você também entende que pode escolher diferente. E isso significa que continuar igual passa a ser uma escolha. E isso pesa, porque é mais fácil culpar o mundo, o sistema, as circunstâncias. Mas a verdade é que, mesmo dentro de tudo isso, você ainda tem margem de escolha. Pequena no começo, mas real. E é aí que começa a mudança. Não com grandes decisões, mas com pequenas atitudes conscientes. Desligar algo que te prende, evitar algo que te distrai, focar em algo que realmente importa. Parece simples, mas quase ninguém faz, porque quase ninguém percebe. Agora chegamos no ponto mais importante desse vídeo. Se você está assistindo até aqui, você já está diferente. Porque você parou, você prestou atenção, você questionou. E isso já é mais do que a maioria faz. Mas isso ainda não é suficiente. Porque consciência sem ação vira frustração. Você começa a enxergar, mas não muda. E isso cria um conflito interno. Então a pergunta que realmente importa é: o que você vai fazer com isso agora? Porque existem duas opções. A primeira, você ignora. Fecha esse vídeo, volta para o automático, continua igual. E daqui a um tempo, esquece tudo isso. A segunda, você usa isso como um ponto de virada. Começa a observar mais, reagir menos, escolher melhor. E com o tempo, isso transforma tudo. Não de uma vez, mas gradualmente. E essa é a parte mais importante. Você não precisa mudar tudo hoje, mas precisa começar. Porque quanto mais você adia, mais difícil fica. E quanto mais você se mantém consciente, mais controle você ganha. Agora deixa eu ser direto com você. O mundo não quer que você saiba disso, porque uma pessoa consciente não é fácil de manipular. Ela questiona, ela decide, ela escolhe. E isso muda o jogo. Agora a decisão está na sua mão. Você vai continuar vivendo no automático? Ou vai começar a enxergar de verdade? Se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Eu percebi. Quero ver quem realmente entendeu. Se inscreve no canal para mais conteúdos assim que te tiram do automático e mostram o que a maioria ignora. E deixa o like, porque isso faz esse vídeo chegar em mais pessoas que ainda estão presas, mas nem sabem. Talvez alguém precise ver isso hoje, assim como você precisou. Agora não é mais sobre saber, é sobre o que você vai fazer com isso.